pessoal, olha, bem-vindos a mais um episódio do Lado B da Obra. Eu tô muito contente de trazer aqui o meu amigo, né? Eu tenho que falar que é amigo já, porque a gente já se cruzou em tantas obras, gente, que a gente ganhou uma amizade. Trouxe aqui o Márcio Montargil, que é arqueólogo. Eu achei super interessante trazer esse assunto aqui, porque eu sei que vocês têm dúvidas. Donos de obras já devem estar se escabelando aí, que eu trouxe um arqueólogo, mas não tem nada, né? Não tem problema. Não, nenhum. Márcio, se Problema nenhum. apresenta. Fala um pouquinho aí de você e o que Ok. é arqueologia na prática aqui na obra do dia a dia. Começar logo com polémica. É começar logo com Eu polêmica. sou o Márcio, sou arqueólogo desde 2008, mais coisa menos coisa. E tenho dedicado muito à arqueologia de obra. Ok. Essencialmente a arqueologia urbana. Em cidade, não é que não faça também em campo, mas gosto mais da arqueologia urbana. Então há uma diferença. Há uma E diferença? a diferença de especialização nesse caso? Não. Neste caso ainda Ok. não. Neste caso ainda não há. Tu acabas por. És arqueólogo, ponto. Depois vais percebendo o que é que gostas mais, ou muitas das vezes quando começas não é porque tu gostas mais. É precisamente o trabalho que vais aparecendo, que vais tendo e vais fazendo. Depois aí consegues perceber. Eu tenho colegas que gostam imenso de fazer arqueologia rural, digamos assim, que é Ok. no campo, sem problema nenhum, sem stress nenhum. E há No outros que meio da adoram fazer arqueologia natureza. urbana. Sim, há muita gente que gosta de fazer. E há, assim, muito trabalho nesse campo aqui em Portugal? Eu acredito que sim, mas eu estou perguntando. Continua a existir bastante trabalho em arqueologia, assim. Pelo menos a percepção que eu tenho é essa. Às vezes as pessoas procuram só nos principais centros urbanos e se calhar já não há tanto, ou porque foi, não sei, imagina, se tu tens um gabinete muito grande, tens muito mais visibilidade, acabas por ter mais trabalho também. E os mais pequenos ficam um bocadinho apagados à tua volta. Mas continua a existir bastante trabalho em arqueologia, sim. Quando é que eu preciso de um arqueólogo na obra? Assim, em que casos, né? Eu estou na fase de Ok, projeto ainda. certo. A gente ainda não está na fase da obra, certo? O arqueólogo já existe na fase do projeto. E, É o idealmente sim. certo? Idealmente sim. Assim que tens os primeiros parceiros da tutela da arqueologia, neste caso o IP, ou agora neste momento, agora as CCDR novamente, aí assim que tens um parecer que te diz que precisas de ter arqueologia, é a altura ideal para procurar um arqueólogo. O que Ok, muita gente não faz. E exatamente. depois diz, é porque eu não sabia que era preciso arqueologia. Se está escrito num parecer que é necessário, há muita gente que depois dá essa desculpa, mas essa desculpa hoje em dia cada vez Eu pensei que o arqueólogo entraria sempre em cena se fosse a DGPC a obrigar, ou seja, se a Câmara Municipal. Fala a voltinha da Câmara Municipal, porque eu já peguei processos, aliás, a gente já trabalhou sim, juntos em alguns processos em que a gente não poderia fazer as especialidades de uma certa forma, né? Por exemplo, com escavações, em sim, algumas paredes que a gente não poderia passar nada por essa parede, porque ela tem uma importância, então não exatamente. podemos, né? Sim, E normalmente é o arqueólogo que me diz que não pode, não sim, mexe, não nada. exatamente. Então a minha pergunta é: como é que o dono da obra, a pessoa que está construindo, né, o dono do projeto nesse caso, porque a gente ainda não está na obra, Uhum. como é que o dono da obra sabe que você vai entrar, que ele precisa do arqueólogo antes da gente estar desenvolvendo os projetos? Ok, Isso para mim é importante. Eu tenho um projeto nesse momento, nessas condições. ok. Entendeu? Isso pode-se dizer que é relativamente simples e complicado ao mesmo tempo. Ok. Porque muitas das vezes tens que fazer uma pesquisa antes e hoje em dia já tens muitas câmaras que disponibilizam sites onde tu consegues ver as áreas patrimoniais, os níveis arqueológicos. Se o terreno ou o edifício está dentro do nível arqueológico, sabes à partida que vais precisar de arqueologia. É Ok. imediato. E é Aí, engraçado porque muitas vezes tem lugares que a gente acha que não vai precisar. Mas, por exemplo, eu fiz um projeto para São Domingos de Rana que tinha lá a cliente tentou não, quis fazer uma escavação de uma cave numa zona de interesse arqueológico. exatamente. Muitas das vezes isso tem a ver já com as prospeções que foram feitas, as Ok. prospeções arqueológicas de campo, ou então com alguma coisa que se conhece naquela zona, seja por dados de arqueologia que já foram feitos nas proximidades, por exemplo, seja por identificação das cartas arqueológicas, tu consegues perceber onde é que poderá existir ocupação humana e onde é que isso pode ter ou não interesse. Normalmente tem sempre interesse se existe ocupação anterior. Nesse caso, assim, era Cascais. E Cascais é muito fácil saber se é preciso ou não, Sim, porque tem o SIG, né? Existe um site em sim, que a gente consegue ir lá e com a planta de localização a gente sabe qual é a zona de exatamente. interesse. Mas nem todo lugar é assim, Nem todas as né? câmaras têm isso disponível. Sim. E a minha pergunta é, mas passa sempre pela DGPC? Explica o que é a DGPC, que também acho que é Sim, importante. aqui agora já não é DGPC,
DGPC agora já é o IP e a Ah, é? CCDR, agora Ok. uma nova divisão, digamos assim, a DGPC agora. Eu gostava desse nome, Sim, também. né? Já foi tanta coisa. Já foi IPA, já foi GESPAR, já foi DGPC e agora IP e, A e as DGPC CCDRs. é Direção Geral, como é que é? Património Cultural. Do Patrimônio Cultural. Passou para IP, Agora é IP, Instituto do Patrimônio, né? E Ok. as CCDR, A CCDR já existia, né? sim, as CCDR já existiam, já apareceram, já desapareceram, já... Então, toda vez que eu tenho uma obra que tem interesse arqueológico, o IP, nesse caso, teria que fazer algum documento. Sim, normalmente tem que ir ao IP, digamos assim, e quando se entregam as coisas na Câmara Municipal, por exemplo, mesmo projeto de arquitetura, normalmente, se precisar de arqueologia, já lá vem uma condicionante, que é necessária a arqueologia. Ou seja, é algo que eu não consigo construir sem... Ou seja, eu tenho que ter a aprovação dos dois lados. Sim, Eu tenho que ter a aprovação da arquitetura, perdão, na Câmara, e eu tenho que ter a aprovação depois do IP, sim, também tens de ter a aprovação do em património simultâneo, cultural, né? sim, Salvo sim. seja. Tens de ter ali as duas coisas. Muitas vezes agora as câmaras até já começam a fazer, mesmo nos próprios pareceres, já têm lá escrito que de condicionante arqueológico tem que submeter um PATA, avisam se a arqueologia será prévia ou só de acompanhamento, que também são coisas diferentes. E embora hoje em dia ainda há muita gente que tenta escapar e depois dá asneira, como é óbvio, não é? É, porque depois a Câmara nem te libera a licença de construção. Não. E depois sais do panorama da arqueologia, ou acompanhamento arqueológico ou sondagens prévias de arqueologia para sondagem de recuperação de informação, que é sempre muito mais complicado. Mas é engraçado você falar isso, porque assim, nem sempre é claro a necessidade do arqueólogo, porque nesse caso é óbvio, não é? Sim. Ou seja, é um lugar de interesse arqueológico, a Câmara Municipal vai pedir um parecer ao IP, o IP, que é o Instituto do Patrimônio, vai fazer um parecer, não, precisamos do arqueólogo em campo e tal, beleza. Mas imagina que eu esteja num lugar que não é óbvio encontrar nada e de repente encontro lá um ossinho. Tô brincando. Mas isso acontece muito, atenção, acontece muito, porque nós já temos zonas arqueológicas e zonas de proteção estabelecidas. Aham, sim. No entanto, não quer dizer que não haja nada fora desses É porque se locais. encontrar um ossinho, o dono da obra começa a chorar, né? Idealmente, seria a própria obra a comunicar que estavam a ter achados arqueológicos. Ok, Isso é raríssimo acontecer, como é óbvio, não é? ok. E vamos ignorar. Se não está em zona de proteção, ninguém sabe que isto está a acontecer, ignoramos e fazemos tudo como se não tivesse aparecido nada. Mas pode ser que o fato de você encontrar alguma coisa também pode valorizar depois aquela construção, ou não. Acaba por ser um impeditivo do projeto, né? Não? Porque eu vejo as coisas, entende? Sim, percebo o que estás a dizer, sim. Existem clientes que valorizam, hein? Existem clientes que valorizam, normalmente clientes muito grandes, por exemplo, hotéis. Acabam, e isso já existe, mais uma vez vou referir Lisboa, porque é o sítio mais comum de acontecer, mas não é só Lisboa. Sim. Tens partes de hotéis que têm Visível, ruínas, né? visíveis. As muralhas, Exatamente, isso acaba por atrair também pessoas. com certeza. Alguém que tenha interesse em arqueologia ou história, se tiver 2 hotéis lado a lado, tiver que pagar o mesmo, se calhar vai preferir ficar num onde pode ver alguma ruínas, história, né? exatamente. E se calhar às vezes até tem visitas, é preferível por aí. Mas nem toda a gente valoriza. E muitas das vezes também é complicado tu valorizares. Ok. Isso é uma das coisas que eu acho que também tem acontecido muito. Que é, como se percebe que vais ter mais gastos, vais ter muito mais tempo de aprovações, e depois tens de entregar planos de conservação e planos de restauro, e depois tens que ter manutenção, e muitas vezes olha só o custo, e nisto o custo também, os tempos de aprovação de tudo isto. E faz muita gente desistir também, e acaba por se voltar a tapar, não se destrói, mas desenha-se, fotografa-se, faz-se o levantamento topográfico, georreferenciado, e tapa-se, pronto. Porque eu tenho assistido e tem nos acontecido em alguns projetos, e não é só em Lisboa, eu tenho uma obra agora, um projeto no Bom Barral, nessa mesma condição, em que, com certeza, a gente vai precisar do arqueólogo, e eu não posso fazer escavações. Então, a arquiteta, nesse caso, subiu o piso, porque entende, eu tenho esgotos para passagem, tem infraestruturas para passar, quer dizer, fica todo um impedimento exatamente para não danificar aquilo que é histórico. Sim. Há muitas obras também já iria por aí, quando isso é possível. Também tive uma obra também em Setúbal que o cliente optou por aí, para fazer precisamente as caixas de saneamentos e afins, em vez de escavar, porque estava ao lado da muralha, Sim. optou por aterrar o espaço com 1 metro de altura, e tudo o que construíram foi nesse espaço. Ou seja, construíram tudo à vista e depois taparam. E se for descoberto que alguém demoliu uma parede que não poderia? Ou escavou numa zona que não poderia também?
Que isso deve acontecer. Sim, acontece. Muitas Né? das Qual vezes. é a... Entende? Qual é a Aí, contrapartida de uma decisão dessas? Às para vezes a começar, aí pessoa não. pode não saber, né? Às vezes a Sim, pessoa pode não saber, né? assim, quando estás em centro histórico, e é claro que precisas, isso dá logo uma atrapalhada gigante, mesmo a nível de processo. Depois vai haver a denúncia, ou quando as pessoas depois querem levantar as licenças, depois não conseguem, porque é o pedido do relatório de arqueologia, ele não existe, não houve arqueologia, Ou seja, legalizações nesse caso é um crime. é um caos. Depois vamos ter que fazer aquilo que são as sondagens de recuperação de informação. Ou seja, imagina uma obra terminada, toda bonitinha, que agora não consegue licenças de nada. Pois. Vais ter que voltar a partir do que já fizeste, ou parte do que já fizeste, imagina um pavimento, para fazer sondagens arqueológicas ao lado das zonas que foram escavadas, para se perceber o que é que pode ter sido destruído ou não. E aí depois, eu costumo dizer que está-se completamente na mão da tutela, por exemplo. Se te mandam abrir 5 sondagens no espaço, tu abres as 5 sondagens. Eu lembro que em 2013 tive uma obra na Baixa de Lisboa, que começou tudo maravilhoso, que é como quem diz, abriram logo tudo, o que era sapatas, zonas de pilares, começaram a abrir tudo e foram apanhados. E isto literalmente no centro histórico de Lisboa, na Baixa. O que aconteceu? Foram obrigados a fazer escavações arqueológicas, foram embargados, para começar foram logo embargados, e parte dos embargos da antiga DGPC não é aquele embargo da Câmara Municipal que 6 meses depois o embargo caiu e muita gente prefere até nem fazer nada, depois o embargo cai e continuam. E depois voltam a ser embargados, mas isso já são outras histórias. E então foram obrigados a ter arqueologia e posso dizer, se aquilo tivesse sido feito como deve de ser, ou seja, o arqueólogo fazia as sondagens prévias, identificar tudo direitinho, nós provavelmente teríamos estado lá 4, 5 semanas em obra. Nós tivemos de 2013 a 2015. Foi tudo escavado em área. E tudo pago pelo dono da obra. Pelo dono da obra, sim. Sempre tudo pago pelo dono da obra. Foi impressionante a quantidade de trabalhos que tivemos que fazer lá. Chegou a um ponto que nós já estávamos com alguma pena do próprio dono da obra, mas aí temos de cumprir e cumprimos. Imagina, fundações precisavam de 60 centímetros de profundidade. Nós, nos sítios das fundações, abrimos até 1,5 metro, por exemplo, que ele já não precisava, para perceber o que foi destruído, abrimos ao lado para perceber o que foi destruído e pronto. E foi muita coisa destruída? Foi. Tivemos muitas estruturas destruídas, sim. Tivemos muitas coisas destruídas. E há alguma multa associada a essa decisão? Ela está prevista, mas é muito raro acontecer. E mesmo quando se for um grande empreendedor, imagina uma cadeia de hotéis gigante, às vezes prefere pagar a multa. Mas pagar Porque a se multa... não for apanhado... Mas pagar a multa... Mas você está falando, pagou a multa, mas já tem a obra feita. Mas ninguém vai pagar a multa. Imagina, eu tenho uma obra embargada, eu pago a multa e continuo. Vai ter sempre que fazer os trabalhos, Vai ter certo? que fazer os trabalhos, sim. Até porque destruição de património arqueológico é crime. Pois é nível isso. com pena de prisão. Ok. Não conheço assim muita gente a quem isso tenha acontecido. Aliás, não conheço ninguém que tenha sido preso por ter destruído património arqueológico, mas está previsto na lei. É crime punível com pena de prisão, sim. Uma pergunta que eu tinha para te fazer é: como é que vocês, porque eu acredito que vocês consigam determinar a idade de certas, né, de certos, vou chamar monumentos, que vocês encontram numa obra ou no rural que você estava a dizer, né? Qual é, eu sei que você, gente, tem toda uma faculdade envolvida por trás disso, Sim. né? Mas acho graça, né? A gente tem um cliente comum que ele gosta de saber, né? Sim, Mas isso sim. aqui é de quando? Isso aqui Sim. é de 1600 e quando? 1700 e quando? E quando você fala assim, não, é de 1800 e tal. Só. Né? É um facto, é um facto. Muitas vezes tem a ver com os que nós chamamos de paralelos arqueológicos. Ok. Que é, tentamos perceber se aquilo que nós encontramos já foi encontrado num outro sítio. E Por depois comparação. Sim. Ou por documentação, se há alguma referência naquele sítio, ter sido construída alguma coisa em algum momento da nossa história. E depois tens as análises, embora a análise, podes fazer análises de argamassas também, sendo mais ou menos fiável, podes fazer análises das pastas da cerâmica que encontramos, que muitas das vezes é isso que nos ajuda a datar os sítios, porque se a cerâmica, se conseguimos fazer análises, ou se tivermos paralelos cerâmicos, que pode estar descrito num documento mais antigo, conseguimos perceber esta cerâmica foi produzida, imagina, de 1400 a 1500. Se está associada a uma estrutura ou à base de uma estrutura, Sim. uma parede, por exemplo, tu consegues perceber a datação mais ou menos daquela parede. Quer dizer que as coisas tiveram mais ou menos o mesmo período de vida, ou imagina isso estar por baixo mesmo da parede, quando às vezes tem que se demolir, ou por baixo da estrutura que tem que se demolir. Perdão.
E isso aí consegue ajudar a datar a construção que tens em cima. Vais pela cerâmica, por exemplo, e datas, consegues datar mais ou menos. Há algumas coisas que têm uma cronologia já tão fina, como nós dizemos, que conseguimos perceber aquele tipo de cerâmica foi fabricado durante 10 anos. Ou Entendi. seja, se está por baixo daqui, temos sempre ali o limite de datação, por exemplo. O que eu tenho uma questão aqui, é uma questão muito prática. Eu tenho uma certa dificuldade de entender, às vezes, a manutenção de certos elementos numa obra, ok? Principalmente do ponto de vista da durabilidade futura. Certo. Ou seja, né? E tem o caso prático de uma obra que a gente tem nesse momento. Eu vejo que as paredes não estão em condições. E mesmo assim, eu tenho a Câmara Municipal, e nesse caso o IP, né, mudou, Exatamente. obrigando a que ela seja mantida. Em que condições? Entende? Sim. Porque no fim das contas eu não posso reforçar ela estruturalmente, eu não posso fazer algum isolamento térmico, ou seja, eu tenho que manter ela. É muito difícil para mim, às vezes, entender esse tipo de decisão. É claro que vai ser o que tiver que ser, né? Certo. Se está na lei, se é obrigatório, se há uma imposição de que não podemos mexer, mas eu tenho pena de não melhorar. Entende? Percebo. Porque nesse caso específico, tudo bem, está num sítio histórico, ele tem um interesse brutal, mas nem sempre é assim. Às vezes eu estou falando de uma habitação normalíssima, mas que foi construída há uns tempos, né? Em 1800 e tal. Eu estou falando de paredes de pedra. A gente sabe que a casa não tem condições. A gente poderia melhorar ela 1000 vezes. A gente até poderia demolir e reconstruir igual. Entende? Então, eu tenho uma certa dificuldade de falar. Nem sempre devia de ser assim. Ok. A gente também deveria de ter um olhar para em que condições as pessoas vão viver no futuro aqui. Sim, isso também. E cada vez mais está-se a olhar para isso também. Entende? Acho que é importante, né? Nem que a gente construa uma estrutura interna que não danifique a parede, Sim, mas em por algum exemplo. momento eu tenho que conectar ela à estrutura nova. Percebe? Alguma coisa nesse sentido. Tens imensa coisa que já se pode fazer e é uma das coisas que se deve dizer que é o IP ou a CCDR, antigas DGPCs, nunca colocam em causa a segurança. Até mesmo nós, enquanto estamos a fazer trabalhos arqueológicos, há coisas que nos pedem, que nos mandam fazer. Isso para mim é importante saber, E entende? uma das coisas é, eu não vou fazer isto por questões de segurança. Exatamente. E muitas das vezes nós apoiamos, especialmente os engenheiros, não tanto nos arquitetos, mas geralmente engenheiros, quem fez a estrutura, para justificar precisamente isso. Não há segurança para fazer isto. E aí não somos obrigados a fazer. Ok. Imagina, tens um edifício de 1500 e precisas mesmo de fazer um reforço. Tu podes fazer os reforços, fazes os trabalhos arqueológicos antes ou durante, quando já há uma condição de segurança para eles serem feitos, mas tu podes fazer o reforço. Imagina, precisas reforçar sapatas numa zona. Vamos novamente puxar isto para baixo, Sim. que é sempre aquela zona problemática, não é? Sim, É que sim. até mesmo quem não vive em Lisboa, quem não trabalha em Lisboa, tem a percepção de que aquilo é histórico, ponto. É histórica. Tu podes fazer o reforço de sapatas, tens de fazer são as sondagens arqueológicas antes, para perceber o que é que está ali, e depois o reforço normalmente somos nós que abrimos esses reforços. Ok. Que já é a parte em que já estamos a tentar perceber o que é que se passou ali também. E para vocês até dar jeito, né? Porque se tiver que escavar alguma coisa também, vocês vão conseguir ver de fato aquilo que existe ali. Exatamente. Eu normalmente aproveito sempre os sítios onde é necessário mexer. Há colegas que, imagina, vai-se abrir as sapatas todas e eles fazem uma sondagem um bocadinho ao lado, não querem ficar encostados a uma parede. Eu normalmente aproveito os sítios onde já a engenharia ou a arquitetura precisam de mexer. Porque já fica feito, Sim. o cliente vai ter que pagar e vai, por isso já fica feito. Ok. E nós conseguimos perceber precisamente a zona que vai ser mexida, qual é o impacto precisamente naquele sítio. Depois, às vezes, sim, se aparecer alguma estrutura importante ou alguma realidade importante, às vezes temos que alargar a zona de investigação, digamos assim. Mas sempre com pedidos à DGPC, justificar o porquê. Ou seja, na verdade é trazer junto a entidade gestora Sim, disso sim, tudo, sim. né? E ser claro com eles a nossa necessidade e o que realmente Exatamente. é. Sim, exatamente. Porque é impensável deixar uma parede que está praticamente a cair, ela tem que sair. Ponto. É uma questão de segurança, lá está. É uma Sim, questão sim, de sim. segurança. Agora, os técnicos envolvidos têm a de justificar isso com o IP e muitas das vezes é necessário pedir uma reunião no local para os próprios técnicos da IP perceberem que de facto, ok, isto precisa mesmo de ser mexido, vamos ver com o que é que podemos trabalhar, com que materiais podemos trabalhar, como é que podemos fazer, as soluções que os engenheiros apresentam, solução que a arquitetura apresenta, e isso consegue-se fazer. É porque assim, com muita pena minha, hoje em dia a gente não consegue encontrar empreiteiros que construam as paredes de pedras de antigamente. Exatamente. É uma realidade, porque se assim fosse, né, seria fácil de repente remover, refazer ou melhorar,
naquelas mesmas Sim, condições. sim, sim. Mas uma coisa que eu tenho feito muito é em edifícios pombalinos, né? Mesmo edifícios gaioleiros, apesar de serem em piores condições, a gente tenta fazer, quando existe algum tipo de reforço, a gente tenta fazer em madeira. Sim. Exatamente para manter o mesmo tipo de O mesmo tipo de material, material. porque não me cabe na cabeça às vezes, né? De repente, olha, não vai muito longe, eu fui a Pamplona e fui a um edifício, um monumento, né, cultural da zona, e cheguei lá e tinha uma laje de betão. Eu falei, pô, estragou tudo, Sim, né? Entende? Então, acho que a gente exatamente. também tem que valorizar aquilo que Sim, existia sim, sim, antes e sim. dar valor ao E ter atenção previamente. aos, lá está, e ter atenção aos materiais que se usa. Se calhar não vais pôr, embora se veja muito, agora se calhar já não tanto, mas via-se muito, tu no meio de um edifício pombalino tinhas lajes de betão, sabendo como é que eles são Nas casas de construídos. banho, betonilhas sobre as madeiras. Está- Quantas? Estás a criar Quantas? um peso absurdo em cima de uma estrutura que não está preparada para esse peso Exatamente. e que elimina todo o propósito daquele tipo de estrutura. Com certeza. Porque é e nós conhecemos algumas realidades dessas, novamente, de trabalhos comuns, e que tu pensas, como é que eu vou tirar isto daqui agora? Exatamente. E a madeira Não toda quero em mau mexer ali, estado. não quero mexer além. Como é que eu agora tiro isto? Porque a madeira não está boa. Gente, e vira e volta, cai uma banheira no piso de baixo, hein? Ai, sim, sim, completamente. Só tô avisando porque Hoje estamos a já fazer. ouvi vários. Sim, eu já estive em obras em que estávamos a fazer o acompanhamento no chão, na escavação do piso térreo, e eram sapatas, imagina, 15 centímetros, e estávamos a escavar num lado e caíram paredes do outro. Tipo, caíram, literalmente caíram. Não é muito bom, porque estavam super em mau estado, tinham um peso absurdo por cima, lá está. E apodrece as madeiras. Sim, e depois tinham estas casas de banho com betonilha e mármore lá dentro. Isto é um peso absurdo em cima de uma estrutura Exatamente. que não está preparada para isso. E para isso não precisamos de ser engenheiros para perceber que isto não está preparado para acontecer. Tal e qual. Porque se nós às vezes entramos em pânico com algumas coisas, por exemplo, que vocês querem fazer, vocês também às vezes também entram em pânico com coisas que nós queremos fazer. Que é, mas ok, agora vão fazer uma sondagem ali, mas não podem, porque isso não está em condições de terem um buraco de 2 metros de largura aberto aí com 2 metros de profundidade. E aí, esse é um dos casos que eu tenho um bocado de receio quando a lei diz que existem obras de escassa relevância. E uma dessas obras é o quê, gente? Obras em cozinhas, casas de banho, desde Sim. que vocês não mexam na estrutura, certo? Exatamente. Não mexam na estrutura, não mexam na fachada, sei lá, tem uma série de regras, Sim. mas a verdade é que eu posso fazer uma obra de canalização Sim. na minha casa de banho, né? Casa de banho barra banheiro, gente, pessoal do Brasil que estiver vendo, mas a realidade é essa, você pode fazer a obra que você quiser, salvo seja, tenha Sim. esse cuidado se você vive num edifício antigo em que as lajes são de madeira, para não permita que ponha betonilhas, a não ser que eles realmente colocam uma placa, como deve ser, em cima, né? Sim, Tipo uma exatamente. placa de viroca, haja algum tipo de reforço, haja essa contabilização, vá lá um engenheiro ver. Sim. Porque apesar dela ser isenta do ponto de vista camarário e documentos, nada melhor para você do que ter um técnico próximo que possa ajudar Sim. e aconselhar da melhor maneira E tem de possível. haver interação entre os técnicos. Exatamente. Por exemplo, nós em arqueologia muitas vezes entramos e saímos de obra e não vimos o engenheiro. Ok. Não fazemos ideia sequer de quem é. Muitas das vezes não estamos presentes em reuniões de obra porque lá está, não nos querem lá já. Tipo, não, nem pensar. Imagina, também há aquela situação que eu acho ainda mais esquisita. Tu tens arqueologia em obra, já estás a pagar a arqueologia, mas há coisas como não estão no projeto ou que tu não queres que se saiba, esperas que o arqueólogo vá almoçar para fazer. A E sério. quando chegas tens um buraco gigante aberto num sítio que não é suposto. Ups, precisei de escavar. Eu precisei, não estava cá sim, mas estava a almoçar. Pois, mas você almoça a hora que quiser. E nós não, nós fazemos o horário de obra, literalmente. E estamos em obra. E há muita gente que faz isto. Olha, não tinha Há ideia. muita gente que faz. E depois diz, não sabia. Então, Mas se vocês estão em obra, não me claro. faz mesmo sentido que seja assim. Exatamente. E se eu preciso de fazer trabalhos a 2 metros de distância, não muda de um lado para o outro. Pois. Eu não sabia que aqui também era preciso. Estar a mexer no chão é preciso. E mexer do chão, gente, tirar o pavimento a mexer no chão. Sim. Tirar o pavimento. Eu ia falar sobre isso. Por Tirar causa o dos pavimento a mexer no azulejos. chão. Ok, então o revestimento conta. Pode contar. Conta. Por exemplo, nós temos uma coisa chamada unidade estratigráfica. E é a coisa mais científica que vou dizer agora. Que são básicas. Imagina, falando de uma forma muito leiga, não me bata os meus colegas, são camadas. Ok. E o pavimento é a primeira. Logo, sim, faz parte, isso aparece nos nossos relatórios. Unidade estratigráfica 01 corresponde a pavimento cerâmico. Porque o pavimento pode te interessar.
há algum pavimento que já também começa a ser protegido. Ok. E também depois tens outra coisa. Às vezes, e isto nota-se muito nos sítios históricos, tu levantas o pavimento. Não sei se já viste isso, já deves ter visto tanto quanto eu, que às vezes o próprio pavimento está assente numa betonilha de 1 centímetro que está diretamente assente em cima da terra. Ok. E muitas das vezes, assim que tiras, tens tudo ali. Eu lembro-me de uma situação no Bairro Alto que nós tirámos o pavimento cerâmico, azulejos. É que o cerâmico não é assim, hein? A gente tá falando do mega cerâmico, né? Imagina um cerâmico de 2 centímetros. Pois. Com uma betonilha de mais 2, 3 centímetros, e a seguir tínhamos a terra, normal, argila, com evidências de ocupação pré-histórica. Ok. Está logo ali. Está precisamente à superfície. Quando você fala evidência de uma ocupação pré-histórica, você está falando do que exatamente? Cerâmica, por exemplo, cerâmica Ok. manual, que aí já percebemos, imagina sílex, ou Ou seja, seja, alguém objetos feitos em colocou o pedra. pavimento sobre o pavimento. É Sim, isso? por exemplo. Ou alguém chegou ali numa determinada época e pôs um pavimento novo e nem tocou no chão e nem quis lá saber, porque toda esta proteção arqueológica é uma coisa muito recente. Muito recente, vá lá. Anos 90, finais de 80, assim, querendo ser simpático. Grandes obras anterior, como é óbvio, mas esta coisa para todos, como eu costumo dizer, esta democracia que agora todos nós precisamos, nem que seja o senhor que comprou um T0 em zona histórica e quer mexer no chão para mudar o cano, sim, tem que ter esse acompanhamento, precisamente por isso. As madeiras fazem parte do vosso interesse? Podem fazer também, Percebe, sim. né? Sim, Minha pergunta. sim. Nós encontramos evidências em madeira, por exemplo, porque a madeira já se usa há tanto tempo, muitas vezes encontramos coisas em madeira, sim. Eu não cheguei a fazer, porque era uma casa, gente, estava completamente assim, torta, e a gente não podia ver pelo teto da senhora do piso de baixo, então a gente foi tirando os soalhos. Tinha 5 soalhos. Sim. Um sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro. Uma coisa absurda. E isso dá-nos a nós uma perspectiva da ocupação daquele sítio. Que é precisamente isso que nós queremos perceber, a ocupação daquele sítio, qual é que é a evolução que aquele sítio tem. Sim, sim, E sim, isso, sim. até mesmo nós em casa dos nossos avós. Às vezes, se fizeres obras em casa dos teus avós, eu lembro-me disso, que os meus avós já viviam em casa dos pais, quando se fez obras, por exemplo, o meu avô se lembrar que aquele chão era o chão do tempo dos pais dele. Ok. Então, há toda uma ocupação e tens uma evolução bastante interessante com isso. E ia perguntar, que tipo de tecnologia, se é que a gente pode falar, mas eu acredito que sim, né? A tecnologia evoluiu para todos. Que tipo de tecnologia e ferramentas que vocês usam hoje, em campo? Tanta coisa. Os GPS, para marcar, por exemplo, o que é que aparece, e é preciso essa georreferenciação quando são, imagina, tens enterramentos, tem de ficar marcado as coordenadas dos enterramentos, materiais para tirarmos cotas, já tudo, um bocadinho de topógrafo, já topografia, consegue já quem use laser, por exemplo, a fazer os levantamentos de arqueologia, que já não desenha à mão, embora o laser seja extremamente caro. Mas está falando do quê? Porque ele faz o desenho 3D do sim. que se vê. Exatamente. Ok. E depois vai muito pela fotografia. As coisas mais básicas é mais por aí, sim. Quando é em obra, dificilmente vais ter uma equipa de arqueologia a utilizar laser para fazer varrimento, para ficar com tudo registado. Isso dificilmente tens. Ok. E depois as reconstituições, que hoje em dia começa-se a utilizar muito a fotogrametria também, já. Para termos uma coisa real, que já não é só fotografia, tens o volume das coisas também. E até para o cliente pode ser interessante isso, para ele poder ver o que você está vendo. Também pode ser. Não é comum, até porque lá está, são coisas que são mais caras. É muito mais caro do que teres alguém a fazer um desenho à mão. Por exemplo, a não ser que seja uma área extremamente grande, então aí se calhar às vezes já compensa. Ou um monumento grande, uma muralha. Então, o objetivo, o que eu estou entendendo é que a maior parte das vezes o objetivo é entender o que existe e preservar. Sim. Mas já existiu algum tipo de descoberta arqueológica que impediu a pessoa de avançar com a obra, por exemplo? Há coisas que te Isso era impedem de avançar. importante. Há coisas que te impedem de avançar ou tens que mudar totalmente o projeto. Ou Ok. impedem-te mesmo de avançar. Ou seja, mesmo que eu consiga preservar e continuar com o projeto tal como está, pode ser do interesse não ser coberto novamente, por exemplo. Aí já não é. Aí já não, Não é esse o caso. Já não vamos por aí. E se calhar se for uma obra estatal, talvez, e mesmo assim é muito raro. Mas pode-te obrigar a mudar o projeto, imagina, encontras uma estrutura extremamente importante. Tens que fazer o levantamento todo e depois podes voltar a tapar.
podes continuar a construir o teu projeto na mesma, desde que ele não interfira com o monumento, por exemplo. E isso sempre pago pelo dono de obra. Ou seja, Isto mesmo sim. que haja algo de muito interesse para o Estado, né, para nós, o governo, será sempre o dono de obra arcar com isso. Sim. A sério. As escavações são pagas pelos donos de obra, sim. As É que escavações nesse caso específico, é bastante polémico, sim. percebe? Porque se for impeditivo de eu construir, porque há Sim, um sim, interesse sim. maior, Sim. eu achava até legítimo que fosse o próprio Estado a dar conta dessa descoberta e, eventualmente, até ressarcir o dono do lote ou o que seja. Porque se há um interesse de não mexer. É uma questão bastante polémica, sim. E É uma questão muito polémica, tal como Pois. eu estar em obra, eu, arqueólogo, estar em obra, responder ao IP e fazer apenas o que me é permitido, mas é o dono de obra que me paga a mim. Isto às vezes Não, traz até grandes porque, problemas. gente, se no subsolo eu encontro petróleo, é do governo. Sim, Se no subsolo eu encontro o que está abaixo arqueologia, é propriedade do governo, sim, 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 você sim, concorda? sim, sim, sim. Então eu acho penoso. É um bocadinho a questão do isso é uma coisa velha que está aí entrada e está no meu terreno, é meu, eu destruo. Não, o património não é Não estou falando no caso de particular. destruir, mas pelo menos no caso de, olha, então se calhar para mim não tem o interesse nem de descobrir, nem de avançar. Sim, Olha, mas por então não exemplo, isto destruo, acontece. percebe? Imagina Mas a quantidade de coisas que nós encontramos nestas sondagens prévias e afins, que depois às vezes nem percebemos o que são. Se não for destruído, não se vai perceber o que é. Se for para destruir, normalmente aí sim precisamos de perceber o que é. Imagina, apareceu-te uma parede com um bocadinho de pavimento. É preciso destruir. Aí são aqueles casos em que muitas das vezes temos que estender um bocado mais a escavação para perceber o que é porque se vai destruir. ok. E depois já não há. Porque Se não houve uma destróis, descoberta agora em Lisboa enorme, há né, tantas. dos monumentos romanos e tudo mais, e eu acho até que eles não avançaram a obra, não foi? Há muita Ficou gente que depois como perde o interesse. monumento. Sim. Há muita gente que depois perde o interesse também de avançar. E, por exemplo, tem-se visto muito agora, ou pelo menos eu tenho visto muito, clientes que não querem mexer no chão. Não é que não possam mexer no chão, Mas preferem mas evitar. preferem não tocar no chão. Mas, por exemplo, na questão que ainda há bocadinho falaste, se tu precisas de fazer um reforço, então não vamos inventar. Não vamos complicar a vida aos outros técnicos e até poder fazer uma coisa menos segura. Sim. Ou que imagina que daqui a 20 anos, isto já sou eu a viajar, não percebo também todos os materiais que vocês usam. Uhum. Imagina que aquela solução precisa de uma manutenção, imagina, de 20 em 20 anos. Sim. Se calhar é muito mais prático ao cliente fazer as escavações no chão, Com o vosso acompanhamento, exatamente, vocês ou mesmo analisarem nós a tudo. fazermos, e tu conseguires fazer um reforço a sério, digamos assim. Não é que os outros também não sejam, mas um reforço que não precisa de manutenção nos próximos 100 anos. Eu acho que é muito mais interessante. Ok. E descomplica-te a vida a ti e os tempos que se calhar de obra, o tempo que o engenheiro demora a encontrar uma solução, os materiais, quem faça. Porque há soluções que não podem ser feitas por toda a gente, não é? Tens que saber, Sim, tens com que saber, certeza. é um bocadinho, sei lá, passando por uma coisa que toda a gente percebe, pelo menos nestas áreas. Construires em betão é diferente de construir em light steel frame. Tal e qual. Se nunca construíste em light steel frame, vais aceitar uma obra assim, vais fazê-lo, vais ver o Exatamente. manual de instruções e ok, isto agora vou ter que fazer. Não é É seguro. um arriscado, é um risco, tal e qual. E aí passa-se aqui, porque normalmente podes mexer no chão. Tem aquela questão, agora não posso ter um elevador Mas no tem que pedir prédio. um parecer, no fim das contas Sim, é tens que isso, pedir o né? parecer. É basicamente pedir o parecer. Teres a arqueologia e fazes as coisas. Nós não somos um monstro no meio da obra. As coisas às vezes são um bocadinho mais lentas, que depois, em outras fases, acaba por até acelerar. Não, na verdade é assim, e agora eu tô falando para mim, meu ponto de vista, enquanto projetista, traz-nos constrangimento no sentido do que se pode fazer ou não. Traz. Mas, tudo, gente, é uma questão da gente sentar e tentar resolver, Exatamente. arranjar uma solução possível para mim e para você. Exatamente. Né? E há uma coisa extremamente importante que eu digo sempre, ouçam bem isto. Quando tem um parecer de uma entidade que vos diz é preciso arqueologia, contactem um arqueólogo de imediato. Porque muitas das vezes isto acontece logo com a arquitetura. Ou seja, as especialidades nem estão entregues. Porque eu fazia um projeto de especialidade sem saber o que nos impede de fazer as especialidades daquele Exatamente. jeito, vocês estão Exatamente. pagando um trabalho que vai pro lixo. Sim. É o que vai ter que ser mudado. Vai ter que ser totalmente mudado. E assim que há, ainda por cima aquilo diz, arqueologia prévia. Se é prévio, assim que há um parecer, façam os trabalhos de arqueologia. Porque aí... Mas é importante você ter o trabalho de arqueologia já com uma arquitetura, se calhar não.
do que se pretende construir. Sim, sim. Para você sim, saber sim, exatamente sim. o que vai Sim, ser sim, sim, por exemplo. preciso analisar. Sim. Exatamente, sim, sim. E muitas das vezes, eu costumo dizer que os técnicos não se entreajudam. E muitas das vezes é uma guerra de egos, acho eu. Que é, eu sou arquiteto, posso fazer porque eu sou arquiteto. Ah, sim. Não vem o arqueólogo dizer que eu agora não posso fazer aquilo. Ou eu sou engenheiro, por isso. E o que depois também nos leva a nós, muitas das vezes, arqueólogos, que também não é correto, que é agora queres fazer, mas eu não deixo. Agora, E entramos todos nesta guerra quando somos todos técnicos a servir a um propósito e uma pessoa, que é um exatamente. cliente E final. para Que é que o... a obra corra bem. É só o que a gente Exatamente. quer. Estamos todos a trabalhar para que alguém que nos está a pagar a todos tenha o melhor que conseguir, Nas ou condições que ele tem. quando não é o que, basicamente o que ele quer, ou exatamente o que ele quer, o mais aproximado e o melhor que se conseguir fazer. Sim. Mas depois não, depois entra tudo em guerras, porque o arquiteto não liga ao arqueólogo porque senão já vai chatear, o arqueólogo não fala com o engenheiro porque senão já vai chatear. É que mesmo a questão aqui, por exemplo, azulejos, né? A gente Sim. tem isso na nossa Sim. obra também. Azulejos nas paredes até 1 metro, de Sim, altura. cerca disso, sim. E existem azulejos que têm interesse, Sim, claro que sim. né? E tem que ser catalogados, certo? São azulejos, no caso, azulejos do século XVIII. Não pode chegar lá a partir e pronto, meteste no lixo. Ou seja, não eu funciona preciso assim. passar umas condutas, entendeu? Do qual eu não Exatamente. posso. Que sabendo sabendo o engenheiro que aquilo tem valor patrimonial, que não pode mexer de qualquer maneira, sabendo nós, arqueólogos, e os conservadores, a malta do restauro, sabendo que o engenheiro precisa de mexer ali, nós temos que encontrar uma solução. Exato. Porque nós temos que fazer o nosso trabalho e vocês têm que fazer o vosso. E não vamos deixar um edifício, por exemplo, sem segurança ou sem condições mínimas, que também já são exigidas. Com certeza. Já temos que encontrar uma solução e também justificar isto ao IP, porque é que tem de se fazer aquilo. Não podemos chegar lá, agora vou fazer isto. Então, mas não justificamos, não No caso do justificam. azulejo, pode ser retirado o azulejo e reposto, não é? Sim. E encontram-se locais novos, agora não vamos retirar as coisas só porque o cliente agora não gosta daquilo ali. Mas quem trata dessa parte dos azulejos não são os arqueólogos. Então, a arqueologia e os conservadores. Ah, são vocês dois. Sim. Quem detém essa Ou parte. só conservadores, ou só arqueólogos. O azulejo é provavelmente um mundo, olha, esse o é um material mundo. com Márcio, menos definição. né? Porque Para nunca nós, sabemos. eu estava falando assim, isso é um mundo para nós, porque Sim, há uma sim. ficha de catalogação, pois há os conservadores, né? Os restauradores. Às vezes é uma confusão autêntica. Mas explica, desculpa. Às vezes é uma desculpa. confusão autêntica. E neste caso o azulejo é uma coisa muito específica porque não tem uma proteção específica. Ou seja, nada na lei diz que são só estes técnicos ou aqueles técnicos que podem mexer. Não, é uma coisa muito indefinida. Há sítios onde são os arqueólogos que tratam, há sítios que são os conservadores, porque ainda não se percebe muito bem a quem é que aquilo pertence. E como é que eu sei se aquele azulejo tem interesse? É você que vai dizer. Sim, exatamente. Ok. Tens muitos edifícios que são protegidos precisamente por terem azulejos, ou painéis de azulejo. E não são só os azulejos do século XVIII. Se for um painel Bordal Pinheiro, também tem interesse. Isso é uma coisa muito... É um mundo completamente à parte já. Ainda há pouco tempo falei nisso precisamente com uma conservadora, em que nós estávamos um bocadinho à nora, porque a Câmara Municipal pediu imensa coisa de conservação e afins Sim. à arqueologia. Ok. E nós não temos formação em restauro. E pediram-nos a nós, para sermos nós a indicar. E fica confuso, por exemplo. As argamassas que vamos usar na requalificação da muralha, por exemplo. O conservador sabe que argamassa é que pode usar. O arqueólogo muitas vezes não. Ou então liga a alguém porque tem um amigo e liga, olha, o que é que eu posso fazer aqui? Então são papéis completamente diferentes. Há muitos arqueólogos que também o sabem. Mas entre saber e depois saberes fazer ou saberes aplicar, até porque depois para fazer tem que ser o conservador e isso já vem escrito. Mas então se vem escrito que é o conservador que vai fazer o restauro da muralha, porque é que é o arqueólogo que tem que dizer que a argamassa é que vai ser utilizada? É. Fica um bocadinho esquisito. Fica. O que é que o arqueólogo faz? Vai procurar um conservador e pergunta, um bocadinho na base da amizade. Porque vocês acabam por se conhecer alguns, né? Exatamente. E fica um bocadinho esquisito. E no meio disto tudo, volta-se a perder tempo. Porque, mais uma vez, é procurar coisas um bocadinho no vazio. E, normalmente, depois, a culpa é sempre da arqueologia. E se houver conservação, dividimos a culpa, pronto, também vai para a conservação. E é um bocadinho caótico, às vezes. Às vezes é muito caótico mesmo. Não, e essa fase, para mim, ela tinha que anteceder os projetos de especialidade. Sim.
É E muito muitas importante. vezes andar em conjunto com o projeto da arquitetura. Porque imagina que eu tenho um arquiteto dizendo que quer demolir ou que quer ou impor alguma coisa no projeto que possa causar ao cliente um custo a mais, Por exemplo. né? Sim, O sim, trabalho sim. devia de ser feito em conjunto. Mas a verdade é que só depois da arquitetura entrar na Câmara é que a gente sabe que vocês vão ter que A maioria existir das no vezes sim. processo. Mas lá está. Aí é logo importante que entre mesmo. Eu já tive situações em que, passado algum tempo, me contactam. Porque eu não sabia que era preciso arqueologia, não sabia nada disto. E depois enviam-me os documentos e eu vejo que o parecer, imagina, da CML tem 1 ano e 1 mês e há 1 ano e 1 mês já dizia que precisava de arqueologia. Você... Mas depois a justificação era nós não sabíamos. Ok. Tanto que quando às vezes nos pedem, por exemplo, para orçamentar alguma coisa, nós pedimos os documentos para perceber o que é que está a ser pedido, ou da Câmara, ou do IP, que já vem escrito, se é Ainda acompanhamento numa fase arqueológico. bem embrionária, né? Bem inicial. Por exemplo, que já vem descrito o que é preciso. E depois, para nos mandarem esses documentos para orçamentar, acontece aquela coisa que é surreal. Vão à página onde está escrito arqueologia e fazem um print das 3 linhas que diz arqueologia. E às vezes o que lá está escrito é condicionante arqueológica conforme o ponto 3.1.1. E onde é que está esse ponto? Mas valia você ter acesso ao processo todo. Mas muitas das vezes eu acho que não nos passam esse processo todo para nós não perceber, porque estão a usar a desculpa que não sabiam. E então, se nos mandarem o parecer todo, vem lá a data do parecer. Mas a verdade é que, assim, antes de comprar um lote, antes de comprar, Claro. assim, né, é claro que existem zonas no país que a gente sabe claramente que são zonas históricas, Sim. né? Mas acredita em mim que existem lotes e zonas que a gente não está à espera e são. Então, faça aí a investigação, né? Eu, qualquer dia desse, eu faço um vídeo só sobre compra de terreno. Tem 500 mil coisas que vocês tinham que fazer e investigar antes de Sim. comprar. Imagina Para depois não, né, um não cair numa exemplo, coisa dessas. Mafra. Imagina Mafra. No meio do nada. Aquelas terrinhas pequeninas, mas que há a informação de que algures no tempo existiu uma ermida. O que é uma ermida? Uma igrejinha pequenina, vá lá. Ah, ok. Uma capelazinha, uma coisa muito pequenina. E imagina que tens um terreno com, sei lá, 2 hectares, com imensa construção, e há um ponto específico que não podes construir. Porque é onde se supõe que isso exista. Não podes construir, tens de ter arqueologia. Ou seja, se for construir ali, Tens de ter arqueologia. Imagina que eu já construí uma moradia gigante a 300 metros e agora ali queria construir, não sei, um jardim com uma piscina para estar com a família. uma piscina, vou escavar. Exatamente. E de repente tu pões isso no sítio onde há uma proteção, uma bolha de 200 metros ou de 50 metros de proteção. E aí a pessoa fica completamente à norma. Mas quer dizer, eu já construí 200 metros quadrados ali e agora não posso fazer uma piscina aqui. Sim. Uma coisinha pequenina aqui. Ou seja, o pessoal que achava que o arqueólogo, ou quem nunca se cruzou com o arqueólogo aí numa obra, né? Acha, não, porque o arqueólogo tem pouco trabalho. Eu acho que vocês têm bastante trabalho. Sim, e é importante que as outras especialidades interajam connosco. Eu às vezes estou em obra e há reunião de obra, toda a gente faz a visita à obra e nem bom dia nos dizem. Nem Mas, querem gente, saber da mas isso arqueologia. eu acho que é falta de conhecimento. E muitas das vezes somos nós que acabamos por resolver alguns problemas. Eu acho que tem que ser feito o trabalho em conjunto, concordo. Sim, porque nós Entendeu? ajudamos a resolver problemas. Também. Exatamente. Não, e depois assim, não será preciso fazer análises a coisas que a gente não precisa para fazer aquele tipo de obra, Claro, né? exatamente. E nós também não inventamos trabalhos. Nós não inventamos trabalhos, acredita? Ô, Márcio, se você for contactado para, por exemplo, fazer o trabalho de arqueologia no Porto, você pode? Sim, nós podemos trabalhar no território nacional todo. Ok. Isso é uma Eu, no meu coisa- caso, não posso fazer arqueologia subaquática. Ok. Tens de ter uma forma. Para começar, tens de ter curso de mergulho. E eu, como nem nadar sei, por isso esquece, nem me ponho por aí. Que conselho você daria a uma pessoa que está estudando agora arqueologia? Olha, primeiramente, não romantizar. Não romantizar a arqueologia. Nós não somos o Indiana Jones. Nem Tomb Raider, gente. Não, de todo. De todo. Nós não somos saqueadores. Não. Não romantizem as coisas. Tenham estofo para estar em obra. Porque às vezes não é fácil estar em obra. Porque consegues ter uma obra completamente contra ti, toda a gente. Há situações em que a pessoa que fala contigo são os serventes. São as pessoas que falam connosco. Não romantizar, ter estofo, gostar mesmo do que faz.
porque, malta, nós andamos sempre sujos. Não, e uma coisa que eu ia pra te perguntar, você já, no teu trabalho, já encontrou né, Pá, tanta coisa algum que... elemento histórico que você falasse, cara, que fixe e tal? Olha, na Baixa, o antigo Largo do Pelourinho, que ficámos completamente eufóricos, e era uma coisa que estava muito à superfície, por exemplo. Enterramentos, necrópolis romanas, em que tu percebes, tens ali os enterramentos todos com as cerâmicas, com as coisinhas todas certinhas. Muita coisa. Eu gosto mais de estruturas, confesso. Eu não sou aquele arqueólogo do material, da cerâmica, que gosta muito. Eu gosto mais de ver a construção. Por isso é que se calhar gosto muito de arquitetura. Sim. E se calhar por isso é que me dou tanto, entre aspas, ao trabalho de conviver tanto com arquitetos e engenheiros. Porque aí às vezes encontro uma estrutura que não percebo como é que aquilo conseguia estar de pé, como é que se articula, e pergunto. Sim. Como é que se faz hoje, por exemplo? Porque as pessoas hoje não inventam, não é? E vocês têm que saber muito de história. Sim, há muita gente que sim. Não é? Depois tens os arqueólogos que são muito mais técnicos de campo, tens os arqueólogos que se dedicam mais à investigação, e depois há tanta coisa aqui no meio. Arqueólogos que se calhar não vão ao campo uma vez por ano porque têm um projeto de investigação. E tens outros arqueólogos que nunca fazem investigação pura. Depois aí eu tenho imensos colegas que, por exemplo, não gostam sequer de fazer um relatório. Então na equipa, se há 5 mais arqueólogos... chata, né, Márcio? Vamos lá ver. É super chato. Já parece o meu pessoal da estrutura, que também eles não gostam de fazer É como tu fazes memória memória descritiva. É muito chato, sim. Tens fases que é muito chato. E que demora tempo. E tu depois tens prazos para entregar os Eu já vi um relatório relatórios. teu de sei lá quantas páginas. Sim, tu já apanhaste alguns muito Já. grandes. Eu olhei e falei, gente, encapa e vende Já. como livro, porque Já. era uma Sim, coisa sim, enorme. Sim. Nós temos relatórios de... Acho que o maior que fiz até hoje tinha 700 e qualquer coisa páginas. É normal que nós não consigamos entregar o relatório em 30 dias. É um caos, às vezes é um caos. E coisas que tens de compatibilizar nos relatórios. Há muito trabalho de gabinete que depois não se vê. Pois. E muitas das vezes vem novamente confusão com o cliente. Sim, sim. Porque se eu não estou a ver, mas vou pagar isso porquê? Exato. Porque vocês nem sequer estão na obra. Sim, Há muitos clientes que acham que o arqueólogo só tem de ser pago quando está na obra. Pois. Depois está todo o outro trabalho que nós fazemos. Nós também ficamos até às 3, 4 da manhã no computador. Como vocês também ficam. Ficamos. E às vezes tem mesmo de ser. Às vezes tu tens a tua semana toda planeada e acontece qualquer coisa e tu pensas, ok, pronto, já não dá. E prazos para cumprir, não é? Sim, ou agora encontrei uma coisa, preciso fazer uma nota técnica, que é um documento mais pequenino, dar a conhecer que se encontrou isto e que é preciso destruir, para não estarmos só à espera de relatórios e afins. Eu posso ter de precisar de sair de obra às 2 da tarde. Não quer dizer que eu vá para a esplanada apanhar sol. Sim, até você pode ir, mas depois das 2 da manhã você vai ter que sentar para fazer. Por exemplo, exatamente. Ou até posso ir para a esplanada com o computador e estou a fazer ali, Exato. mas estás a trabalhar. Exatamente. Como vocês também podem ver, tu podes pegar no teu computador e estás a fazer projeto na esplanada. Sim. Mas estás a trabalhar, não é o sítio que faz com que tu não trabalhes. Exato. Me diz só uma coisa antes da gente terminar, que é, o que é o PATA? Porque, gente, a gente faz um processo, eu tenho que falar para vocês, a gente faz um processo com arqueólogo e eles falam, não, mas a gente tem que fazer o PATA. E fica assim nessa conversa. O que é o PATA? O PATA... O famoso PATA. Hã? Exatamente, O famoso PATA. Que é o pedido de autorização de trabalhos arqueológicos. Isso faz que entidade? São os arqueólogos que fazem e entregam ao IP. Ok. Neste caso, submetemos digitalmente, que é uma confusão, colegas. Aquele portal não tem capacidade. Fica aqui a dica. E às vezes temos que partir projetos de arquitetos e de engenheiros que têm gigas e temos que fazer 50 PDFs para conseguir encaixar tudo lá. Entendeu? É o procedimento, vamos ver se em 2030, né? Acho que é 2030 que eles queriam uniformizar tudo. Vamos ver se é dessa. Por exemplo, eu prefiro fazer um relatório que fazer um PATA. Só o fazer trabalho que dá submeter um PATA, partires porque os projetos são grandes. Sim. E não me venham dizer, agora isto só pode ter 10 megabytes, senão não entra. Sim. Mas um projeto não cabe em 10 megabytes, digo eu. Não, eu vou fazer o seguinte, antes da gente terminar aqui, vou só pedir aqui, produção, passa aí as imagens, só para você mostrar um pouquinho daquilo que a gente falou até aqui. Isto é precisamente uma obra na Graça. Ok. Isto nós estamos ali a ver ao fundo é a muralha. É uma parte da muralha, fundo, exatamente. Né? E podes ver aqui em baixo, já tínhamos feito uma sondagem para tentar perceber a fundação da muralha, que não percebemos. Ela continua, mas neste caso o cliente não precisava de uma escavação superior a isto, logo nós não aprofundámos. E isto foi discutido precisamente na altura ainda com a DGPC. O cliente não precisa de baixar mais do que isto, nós não aprofundamos. Ok. Mas a DGPC podia ter pedido para aprofundar.
Mas aqui chegou-se à conclusão que não iríamos colocar ainda mais o monumento, que é o Monumento Nacional, em risco. Posso dizer que aqui existem piscinas por muito próximas, que foram feitas agora, que foi tudo autorizado, mas lá está, acompanhamento arqueológico. O arquiteto também foi fantástico neste ponto, há que dizer isso. O arquiteto foi fantástico aqui. É bom quando a gente trabalha com colegas que Sim, entendem e que e é um arquiteto respeitam. com quem às vezes nós acabamos às vezes por nos chatear um bocadinho, mas aquilo passa-nos. Sim, E nem é chatear, são as tensões, porque cada um tem que responder a coisas, não é? sim. E nem é chatear, posso dizer que aqui não foi uma obra fácil, foi uma obra desgastante, mas que de facto nos apoiámos bastante uns nos outros. Mesmo até às vezes até nós para justificar algumas coisas. Esse é o trabalho de arqueologia. Pois aqui lá está, os parceiros. Esse é o tal pata, Que é o olha. Bem pata. perguntei Isto que já que é um parecer a um pata, digamos que o pata tem o nosso plano de trabalho, o que é que vamos mexer, o que é que não vamos, incorpora os projetos das engenharias, do arquiteto, tudo para nós justificarmos o que é que vamos fazer naquele sítio. Isto é uma sondagem, são sondagens arqueológicas prévias. Gente, Este olha as tem pedrinhas Campo ali em Torique. cima, olha. Isto são aquilo que eu dizia, as camadas. Vá, digamos assim, de uma forma muito leiga. Vá, Ok. unidade estratigráfica, pronto. Mas aqui não estamos a fazer isto para arqueólogos, é para que toda a gente perceba. E essa abertura são vocês que fazem. Isto somos nós que fazemos, tudo à mão. O E seu aqui à trabalho mão. em campo. Eu já vi Sim, você trabalhar. Sim, este aqui posso dizer que tem cerca de 1,80 m de profundidade, onde tu vês ali no fundo, consegues perceber um resto de um forno. Tens ali a fornalha de um antigo forno, que está para aí a 1,80 m de profundidade. Ok. Depois aqui são as sondagens parietais, nós fazemos muito também nas paredes, para tentarmos perceber também a evolução construtiva do sítio. E, por exemplo, este caso aqui é até um projeto comum, para percebermos se a engenheira pode passar coisas na parede ou não. Exatamente. Este aqui sim. Aqui são acompanhamentos, que nós também fazemos quando é acompanhamento arqueológico. Pode ser uma máquina a escavar e nós temos que acompanhar a máquina. Ok. Só se surgir algum elemento é que nós pedimos à máquina parar, verificamos, se for alguma coisa a máquina parou, se não for nada a máquina continua. Que aqui também é um projeto como o nosso, mais um, na ajuda. Ajuda, Acho que te deves né? lembrar qual ele é. Uhum. E que tínhamos lá muitas estruturas enterradas, aliás, isto estava tudo enterrado. Sei, sei. Porra, isso é muito início da obra. A obra já está acabada, gente. Sim, isto foi muito no início. Já não foi tão no início. Foi na escavação para o início da construção. Já eu tinha feito E a várias gente tinha sondagens cave prévias. nessa obra. Nós Exatamente. tínhamos cave nessa obra. Exatamente. Foi por isso que tivemos que fazer isto e que se achou que existia ali um mundo e afinal não existia assim quase nada. Tínhamos a rocha para aí que 60, 70 centímetros de profundidade. Não, e aí embaixo disso tudo ele tinha uma resistência do solo brutalíssima. Sim, foi. Aquilo era pedra mesmo, Sofreram sério. ali. Nós sofremos ali, mas quem escavou também. Que escavou também. Aqui é o tratamento de material arqueológico, ou seja, são peças arqueológicas, são peças cerâmicas, que nós também temos que fazer o tratamento todo, lavar, inventariar, muitas delas desenhar, descrever o que é, se é burto, se não é. Isso Isto fica tem que ter no catalogado relatório. onde? Mas é isso que eu ia perguntar. E depois essas peças vão para onde? Isto depois é entregue nos depósitos dos museus ou depósitos das câmaras. Ok. Depois aí nós indicamos, e se houver disponibilidade do depósito, mas nós temos que indicar onde é que vão ficar. Mas isto também é arqueologia, nós precisamos disso para o relatório. Ou seja, isso não fica para o dono da obra, se ele Não, quiser. não fica, não é património lá está, é património do Estado. Ok. Depois os relatórios, isto são parte das coisas, isto são as nossas sondagens, todas desenhadas, cotadas, com a indicação do que é, as 08, ou seja, a sequência que nós vamos encontrando. Este aqui não foi comum. Não. Quer dizer, não sei se foi. Eu acho que Não foi, este aqui não foi. Gente, mas há todo um trabalho por trás, né? Sim. A pessoa não tem mesmo noção do que é o trabalho por trás de toda a gente. Não, porque isto depois demora, isto é tudo, lá está, AutoCAD e aquelas coisas fantásticas. Olha, E já pronto, tá. aqui estamos. Mas é um trabalho bastante interessante. Mas, Olha, por favor, Márcio. interajam, especialidades interajam. Nós não somos uma especialidade menor que vamos tentar esconder, porque isto depois há problemas graves. Olha, esse recado não é para mim, não. Não, que não, trabalha nada, super. nada para ti. Acho que de todos os engenheiros com que trabalhei até hoje, és a pessoa mais aberta e curiosa a perceber o que é que nós fazemos também e que proveito é que podes tirar do nosso trabalho. Pá, lógico, então. Se você está ali, por que eu vou estar inventando? É basicamente isso. Felizmente Né? começa a haver muito essa abertura. Que bom. Felizmente começa a haver muito Mesmo essa com o abertura. arquiteto, mesmo nós os três, Sim. né, no fim das contas. E Sim, a sim, conservadora, sim. nesse caso, se tiver Sim. também ela.
É muito tranquilo. Entende? É uma convivência tranquila, assim. Sim, sim, sim. Claro que nunca podemos agradar todos uns aos outros, não é? Há situações em que não dá para Alguém agradar. vai ter que ponto. ceder. Vamos pôr Exatamente. as coisas assim, né? Sim, Alguém vai sim, ter sim. que E ceder. muitas das vezes nós também cedemos. Muitas Claro. das vezes a arqueologia cede. Precisamos mesmo de fazer isto. Chama-se preservação pelo registro. Nós desenhamos, fotografamos, georreferencia-se e muitas das vezes depois o IP permite a destruição. Porque às vezes é mesmo necessário fazer isso. Sim, sim, sim. Não sim. somos só nós não somos o bicho-papão do sítio. Olha, eu adorei, Márcia. Também. Olha, tive Muito uma descontraído. aula de arqueologia, gente. Já percebi um monte de coisa. Uma coisa muito. Não é leigo, obviamente, não é uma coisa muito Mas científica. é Isso também não importante a interessa gente nada. entender um pouquinho mais. às Eu acho que vezes. quando muitos arqueólogos entram para aquela coisa científica, não, simplifiquem para a obra, usem expressões que eu sei que num congresso de arqueologia não posso usar determinadas expressões. Não posso. Agora, Sim, sim. se em obra se vai perceber melhor daquela forma, não quer dizer que eu saiba menos. Não... É aquilo que você estava falando, a gente está todos pro mesmo, né? Claro, Então exatamente. não faz sentido aqui grande E não coisa. vamos armar-nos em cientistas ali no meio de uma obra onde é preciso as coisas andarem e vamos usar termos técnicos que ninguém percebe. Por exemplo, pata. Exatamente. Ninguém percebe o que isso é. Exatamente. Isso não nos vai levar a lado nenhum. Tá igual. Só vai criar aquelas inimizades. E informalidade às vezes atrapalha mais do que ajuda. Completamente. Né? Que é o senhor arquiteto, o senhor não sei o quê. Assim. Não, Atrapa- quando as pessoas têm atrapalha mais nomes, do que tratem-se pelo ajuda. nome, não tem mal nenhum. Exato. É basicamente isso. Não... Olha, quero te agradecer. Obrigado, Bel, pelo convite. Obrigada mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos do Márcio também, ou seja, onde você pode encontrar ele, as redes sociais, né, Exatamente. site se tiver site. Eu vou deixar aqui embaixo, então vocês conseguem também entrar em contato com o Márcio diretamente. Se precisar de um arqueólogo, já sabe, ele trabalha no país inteiro, Exatamente. certo? Certíssimo. Olha, obrigada. Obrigado, Bel. Beijo grande pra vocês, gente. Até o próximo episódio. Olha, e aproveita para escrever aqui embaixo quem você gostaria que eu chamasse para um próximo episódio, que assunto que te interessa aí, que você queira tirar dúvidas, que a gente traz aqui, tá bem? Beijinho, beijo grande.